Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham hoje em mais um seminário da Brasilidade. Hoje estaremos transmitindo a reunião que tem como tema Financiamento a Fundo Perdido para Ciência e Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, visando a um novo ciclo de industrialização. Traremos hoje um convidado, o Dr. Fernando Peregrino, que é diretor executivo da Copetec e presidente do Confies. Por gentileza, gostaria de convidar o professor Dark, presidente do Instituto da Brasilidade, para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Por gentileza, professor. Antes de mais nada, boa tarde, meu amigo Fernando Peregrino, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E essa questão do financiamento do fundo perdido nos parece uma questão muito importante para o desenvolvimento da indústria nesse novo ciclo. Por isso, a sua vinda aqui para nós é muito auspiciosa. Passo a palavra para você, Fernando, para você conduzir essa nossa reunião. Fim da sua exposição, haverá algumas perguntas e aí a gente continuará conversando a respeito do tema. Um abraço. A palavra é sua, Fernando. Obrigado, amigo Dark. Obrigado, Bruno. Queria também cumprimentar a todos que estão vendo e ouvindo a nós. Boa tarde a todos. Eu vou me servir de alguns slides aqui para mostrar a minha visão sobre o tema que me foi proposto. Vou aqui compartilhar a minha tela, os meus slides. Deixa eu ver aqui. Já está sendo visto, Bruno? Bom, o tema já de conhecimento de todos, financiamento a fundo perdido, né, para ciência, tecnologia e inovação. Eu vou tocar em alguns tópicos. Primeiro, fazer uma introdução, um contexto dessa temática em relação à importância no mundo, na economia, na indústria. Depois vou tocar nos mecanismos disponíveis no Brasil de fomento, o desempenho desses mecanismos em números bastante elucidativos, o que o governo Bolsonaro tem feito, né, nesse período dele, grandes obstáculos que eu considero de curto e médio prazo e algumas conclusões e recomendações ao meu ponto de vista. Eu trago uma curva muito simbólica em todas as exposições que eu faço sobre o crescimento exponencial da taxa do conhecimento, da produção de conhecimento, evidentemente com aplicação industrial, não são só conhecimentos científicos, mas conhecimentos que se transformam em bens e serviços na humanidade, desde o ano 1400 até os últimos anos aqui, 2000 e alguma coisa. Não estão contemplados nessa curva algumas tecnologias que eu chamaria a atenção e que são disruptivas. Primeiro, o manuseio, a manipulação das células-troncos do ser humano para produzir novos organismos, novos órgãos do próprio corpo humano. A terapia genética, que também vem se expandindo, não só na área científica, mas também nas aplicações. A impressora 3D, que já é de domínio de todos. A inteligência artificial, que vem produzindo bens extremamente avançados, mas ao mesmo tempo preocupantes, como são as armas que utilizam esses drones, né? A indústria 4.0, a chamada indústria robotizada, e a internet das coisas, a aplicação da internet na vida do cidadão. Essa curva, como todos observam, ela cresceria mais ainda com a sua derivada, se essas tecnologias, que eu não sei de todas, porque estão sendo feitas agora, ela cresceria mais ainda se nela fosse introduzido isso. Então, por unidade de tempo, é um crescimento extremamente violento. Isso, para contextualizar, eu coloco essa curva para mostrar a situação que o Brasil está. O Brasil, com o que eu vou mostrar, dificilmente vai acompanhar esta curva em condições razoáveis. Não diria nem acompanhar, mas pelo menos ficar em condições razoáveis do ponto de vista da sua indústria, das suas trocas com o mercado internacional. Uma breve linha do tempo em relação ao fomento, que está no tema da nossa palestra.
A CAPES e o CNPq estão aqui em 1951, são dois organismos centrais do nosso sistema de ciência e tecnologia. Coincidentemente ou não, foi criado no governo Getúlio, no segundo governo Getúlio, ele criou os dois organismos centrais. No governo de São Paulo foi criada a FAPESP, que é também uma grande agência de fomento, depois se regionalizou e se espalhou pelos demais estados, mas eu queria assinalar o CNPq e a CAPES como órgãos centrais da pesquisa, da ciência, da formação de recursos humanos, criada no início da década de 50. A FINEP, da qual vou falar também, e sua performance com o FNDCT, foi criada em 1969. O MCT, criado em 1985, o início da nova república, e passou um espaço de tempo razoável. Em 2004, surge a primeira lei de inovação, a lei que promovia a cooperação com vistas a gerar inovações, evidentemente, para a indústria, baseado no sistema de ciência e tecnologia. A emenda 85, a emenda complementar de 85, ela estabelece um marco muito importante. Ela põe a inovação como um princípio constitucional que todos devem seguir, não só o setor público, mas como o setor privado. Antes era a ciência e a tecnologia são prioridades do Estado, a pesquisa científica e tecnológica. A partir de 1985, a Constituição foi mudada e elegeu-se, então, a inovação como prioridade. Portanto, não há nenhum setor público ou privado que possa dizer que está fora dessa prioridade porque ela é constitucional. Isso é muito importante porque também a gente tem visto que há muitas dissidências que não seguem, muitas entidades não seguem, e não só no setor público, como no setor privado. O marco legal da inovação a gente caracteriza com a Lei 13.243, o governo Dilma, ela sancionou essa lei, é um marco que dispõe sobre a atualização da Lei 10.973, a Lei de Inovação, e incorpora outros mecanismos para promover a inovação. O Decreto 9283 também sucede à lei do marco legal, ele regulamenta, e o ano 2022 que eu vou falar. O que importa aqui, nessa síntese que eu estou fazendo, é uma síntese, existe outras entidades que poderiam estar aqui, mas o que importa é que o Brasil tem um dispositivo legal relativamente moderno que não condiz com a realidade que eu vou mostrar. Ou seja, é um dispositivo constitucional, legal, infralegal, e que foi montado às custas de um trabalho das associações científicas, a SPPC, a Academia de Ciência, a Associação dos Empresários, a CNI, a MEI, a minha organização, o Confis, as universidades, enfim, foi um trabalho que mobilizou muita gente para construir esse aparato legal. Então, a partir daqui, eu vou chamar a atenção para esse ponto. Um estudo da Academia Brasileira de Ciências provou que as universidades públicas no Brasil produzem mais de 90, quase 95% da pesquisa e do conhecimento no país. Isso é importante, porque em alguns países desenvolvidos é muito comum dizer que o conhecimento é produzido compartilhadamente na universidade e nas empresas. Mas, claro, é um tipo de conhecimento ainda muito básico, ainda não se transforma num produto ou num serviço, mas as nossas universidades, eu integro a UFRJ, nós somos responsáveis por produção de 90% a 95% da pesquisa no Brasil. Uma solução de saúde. Aqui um modelo muito também conhecido da tríplice hélice. Claro, você precisa de 3 elementos chaves. Alguns dizem que há um outro, a sociedade, tudo bem, mas aqui o chave, aqui o tripé é muito importante. A universidade representando a produção científica. Pode ser os institutos também. A Fiocruz, por exemplo, equivale a uma universidade. O governo pode ser o federal, o estadual ou municipal com seus mecanismos. E a empresa, a indústria, que você falou, Dark, no início, como tornar a nossa indústria mais avançada do ponto de vista tecnológico, como reindustrializar o país, mas em novas bases, em bases tecnológicas e não em bases rudes de indústrias que não condiz com o mundo globalizado das trocas extremamente competitivas. Então, a estratégia de inovação aberta significa que essas 3 esferas têm que cooperar. A universidade detém institutos
e centros de pesquisas e laboratórios extremamente avançados. Eu dou o exemplo, a minha instituição COP, os laboratórios que a UFRJ tem e que coopera com a Petrobras para produzir tecnologias de exploração de água em águas profundas. Outros exemplos, como a própria Fiocruz, que eu acabei de citar, e outros espalhados pelo Brasil inteiro. São cooperação que surge entre a universidade e a empresa, gerando tecnologias para o benefício da sociedade. Aqui a nossa posição no índice global de inovação, nós somos o 62º lugar, estamos atrás de 3 países da América Latina, Chile, México e Costa Rica, o que nos deixa em uma posição verdadeira, mas constrangedora. Aqui uma alegoria apenas para mostrar, coletei esses dados, o PIB do Brasil gira em torno de 7,4 trilhões de dólares, e aqui você tem as empresas de alta tecnologia, a Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, totalizam exatamente o PIB do Brasil. Isso é para mostrar que o peso, embora seja pequeno, não pese tanto o conhecimento, mas do ponto de vista do seu patrimônio da empresa, é muito grande a representatividade. Aqui um gráfico que eu mostro o quanto o Brasil está atrasado. Pesquisa e inovação só se faz com pessoal qualificado. Isso é óbvio e todo mundo sabe. Aqui um gráfico ilustrativo que eu trouxe da OCDE. Ela mostra aqui que o Brasil tem 888 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. A Argentina, vizinha aqui, tem 1.192. De qualquer maneira, qualquer número, variação aqui, está provando que o Brasil está num índice muito abaixo do que deveria estar para competir, por exemplo, com as economias mais industrializadas. Seja Japão, seja Reino Unido, União Europeia, nós estamos bem aquém da média, por exemplo, do mundo, que é 1.368. Esse ponto, recursos humanos, eu vou tocar como um dos mais graves que o Brasil tem para se tornar competitivo em inovação. Os mecanismos que eu vou assinalar são o CNPq, com grande participação na formação de recursos humanos. O CNPq tem uma carteira de bolsas muito grande. A CAPES também, na área de recursos humanos, ambos têm milhares e milhares de bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado. O FNDCT, que é a base de funcionamento da FINEP, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que passou por uma transformação recentemente. As fundações de amparo dos estados, de amparo à pesquisa, a FAPESP no Rio de Janeiro e a FAPESP, elas compõem um sistema estadual extremamente pujante hoje em dia, eu diria até que maior do que o governo federal. Os estados estão aportando mais recursos do que o próprio governo federal, com os decréscimos dos seus orçamentos. A ANP e a ANEEL representando os setores regulados, que foram regulados para os concessionários aportarem parte do seu faturamento, das suas receitas em pesquisa e desenvolvimento. A ANP 1% em média do seu faturamento, as petroleiras têm que aportar em projetos de pesquisa, e a ANEEL também em torno disso, as concessionárias elétricas aportando para a pesquisa. Isso é um mecanismo extremamente importante, porque traz dinheiro das concessionárias para a atividade de pesquisa para desenvolver tecnologias novas. A Embrapi é uma agência de fomento especial criada recentemente. Ela é uma organização social que ela aporta em contrapartida, ela traz o dinheiro da empresa, ela não financia sozinha, ela requer 1/3 dela, 1/3 da empresa e 1/3 da contrapartida da instituição executora. A encomenda tecnológica está regulamentada no marco legal de ciência e tecnologia é extremamente importante, como, por exemplo, foi o caso da vacina da Fiocruz com a AstraZeneca, foi uma encomenda tecnológica que conseguiu produzir a vacina brasileira, claro, com tecnologia de fora, mas foi através de uma grande encomenda tecnológica. O poder de compra do Estado, pouco utilizado, tanto a encomenda quanto o poder de compra, pouco utilizado como mecanismo de fomento. Alguns números. Bom, isso a curva simboliza aqui o decréscimo de investimentos dos recursos gastos em ciência e tecnologia nos últimos anos. Notem que ela tem uma ascendência muito alta aqui nessa 2014, 2016. Isso aqui não ocorreu à toa. Aqui, nesta época, o governo fez um programa chamado Sem Fronteira, alguma coisa assim. Esse programa Sem Fronteira,
ele fez com que os órgãos de fomento, como o CNPq e a FINEP, aportassem muito dinheiro para financiar a ida de brasileiros, jovens estudantes, para o exterior. Discute-se muito se foi bem sucedido ou não, mas o fato é que a curva fletiu muito para cima, o nosso regime depois caiu e hoje está bem abaixo do que estava até em 2008, 17 bilhões de reais são os gastos de ciência e tecnologia. Aqui o CNPq, como está funcionando também, essa curva mostra o mesmo fenômeno que eu estava mostrando para vocês, é o Sem Fronteira, e aqui depois cai, o vermelho é a bolsa, os gastos com bolsa, e o fomento, estrito senso, é o verde. Isso mostra que o CNPq, nos últimos 2 anos, esse período do governo Bolsonaro, praticamente não tem havido verba para auxílio à pesquisa. E a gente sabe que a pesquisa e a formação de um mestre doutor requer atividade de pesquisa e, no caso das pesquisas experimentais, elas são intensivas em equipamentos e materiais de consumo. E se não tiver esse auxílio acoplado à bolsa, dificilmente o mestrado ou o doutorado será bem sucedido, ou haverá dificuldades de implementar. E é triste a gente ver que esta curva verde tem caído aos limites quase do zero. Aqui uma análise do fundo FNDCT, o fundo-chave para o desenvolvimento das nossas entidades de ciência e tecnologia, da nossa infraestrutura, é o grande responsável pela aquisição de equipamentos, pela montagem de laboratórios, pelo funcionamento dos grandes grupos de pesquisa que o Brasil tem. Vocês veem a curva cinza, o gráfico cinza mostra a dotação, e o gráfico marrom, né, a barra marrom, é a reserva retirada para fazer face às contingências do governo. Ou seja, é sempre uma curva que inicia com uma dotação elevada e depois cai bastante, cai a 90%, cai a 80%, em geral tem sido isso. No ano 2021, as nossas entidades, fizemos uma grande campanha para blindar o FNDCT, para impedir que o ministro da Economia, os ministros da Economia, neste caso o Paulo Guedes, mas podem ser os outros, porque os outros também fizeram isso, impedisse eles de usar recursos do FNDCT para fazer face às reservas e, enfim, aplicar na dívida, na rolagem da dívida ou alguma coisa do tipo. É muito comum os ministros usarem esses recursos para fazer isso. Mas nós fizemos a Lei Complementar 177, com base numa proposta do senador Isalci Lucas, e conseguimos a aprovação por 2 vezes da Câmara e do Senado, mesmo com veto do governo, conseguimos derrubar o veto para que o FNDCT não tivesse possibilidade de ser contingenciado. Para vocês terem uma ideia, o FNDCT, o ano passado, foi cerca de 500, no ano comum, de 500 milhões de reais. O FNDCT, num regime desse blindado, ele vai a 9 bilhões de reais para aplicar em um ano só. Claro que não são todos para recursos de projetos de universidade, centro de pesquisa. Parte desses recursos vão para operações de retorno, com retorno, não a fundo perdido. Mas é metade dele, 4,5 bilhões de reais, 9 vezes o funcionamento regular do FNDCT ano a ano. O Brasil, desse jeito aqui, ele perdia a sua principal agência de fomento da inovação a fundo perdido. Aqui, um grande entrave ao desenvolvimento dos investimentos de uma maneira geral e também na nossa área é a chamada PEC do teto, né? PEC 55, que originou na PEC 241. Ela fixa os gastos do governo nas despesas discricionárias até a inflação, ao valor da inflação. Então, as duas curvas mostram o que seria, que é o cinza, o sem teto, e o que é com teto. Você caiu de 20 em 2016, projeta para 2021, 17%, e projeta para 2026, 15% de investimentos. São os gastos em relação ao PIB. Aqui, as bolsas de doutorado e mestrado estão todas congeladas desde 2013. Os valores delas estão desestimulantes, há uma fuga, o Brasil pretende fazer inovação, indústria do conhecimento, indústria tecnológica, mas sem recursos humanos, como eu falei, é muito difícil. E um bolsista que recebe R$ 2.000 para fazer o doutorado, realmente ele não fica
dificilmente ele vai evadir-se do curso. O Brasil gastou dinheiro com ele e ele vai evadir-se, ou ele vai para o exterior desenvolver as suas pesquisas lá fora. O Brasil perde 2 vezes porque investiu nele e perde porque ele vai funcionar a favor dos países dos quais nós importamos os produtos tecnológicos que estão na nossa pauta de importação aí. Então, esse é um problema gravíssimo, como a gente está tratando o bolsista, né, o estudante, o pesquisador, o jovem pesquisador, não podia ser pior. As nossas instituições de ensino superior, as universidades, elas estão também sofrendo, nos últimos 3 anos, um corte muito grande. A gente tinha, segundo dados da Andifes, 5 bilhões de recursos para os gastos de custeio e capital, 5,7. Em 2020, 5,7, um pouquinho menos do que o outro. Em 2020, 4,4. Significa que as universidades, de acordo com o que se fala, os reitores estão falando, elas vão parar de funcionar porque vai faltar recursos de custeio não só para a manutenção dos estudantes carentes, como também restaurantes deles, e limpeza, e tudo que uma organização precisa. Esse é o que eu chamaria de um massacre no governo contra as universidades. Aqui, uma curva muito didática sobre os recursos aplicados, que eu falei, das obrigações da ANP, das petroleiras. Como vocês veem, a barra azul é Petrobras e a barra vermelha são as outras petroleiras estrangeiras, acho que a totalidade, que furam no nosso território, a nossa plataforma marítima, para tirar petróleo. Elas são obrigadas a aportar um percentual, 1% em média, para a pesquisa, e nesse último ano nós tivemos a cifra de 3 bilhões de reais para fazer pesquisa. Graças a esses investimentos que vocês estão vendo na curva, o Brasil dominou a tecnologia de exploração em águas profundas, em regime de pré-sal, e tornou-se autônomo, superavitário em termos de produção, pelo menos, do óleo. E isso aconteceu em 2014, com a descoberta do pré-sal e a exploração, mas o que está havendo agora é um pequeno assalto que o governo Bolsonaro está fazendo a esse dinheiro, porque eles vão poder ser aplicados não mais em pesquisa, pela chamada MP da sucata, medida provisória chamada da sucata, 1112, as petroleiras poderão quitar a sua obrigação debitando esse valor, em vez de aportar para pesquisa, aportem no fundo para transformar caminhão em sucata, que é o programa Renovar. Foi a última luta que a gente fez. Infelizmente, nós perdemos. O governo aprovou, por maioria dos seus congressistas parlamentares, visivelmente graças ao orçamento secreto, porque houve manipulação, claro, dos parlamentares, inclusive da chamada esquerda, votaram a favor desse saque, desse assalto que fizeram, notadamente na economia do Rio de Janeiro, que é extremamente petroleira. Aqui, para provar o quanto é importante, essa MP, então, aportaria, os recursos do petróleo, da cláusula do petróleo, aportariam 3 bi, mas a MP da sucata aprovada esse ano vai possibilitar que não seja mais 3 bi, ou seja, que esse recurso caia, porque as empresas podem acreditar no fundo para comprar sucata. Comprar sucata não, fabricar sucata. Né? Não somos contra fazer isso, a sucata, mas tirar dinheiro da pesquisa, do conhecimento, do futuro do país para aplicar na sucata, tendo tantos recursos e tantas outras fontes, realmente é criminoso o que o governo está fazendo. E o FNDCT, como vocês veem, ela estava 530 milhões de reais. Se for computado o FNDCT sem um gatilho que o Paulo Guedes acabou de fazer, sem bloqueios, nós vamos a 9 bilhões de reais na nova legislação de proteção do FNDCT. A subvenção econômica é um outro mecanismo que requer contrapartida da empresa. Vocês veem que também vem caindo as subvenções, a duração dos projetos vem caindo, significa que não se busca tantos projetos de média duração, os projetos estão cada vez de menor duração, as tecnologias que se almejam são menos disruptivas ou não são disruptivas, são incrementos na tecnologia dominada. Isso é ruim porque o Brasil precisa de avançar
sobre tecnologias disruptivas também, né, em qualquer setor de atividade, não só o setor de petróleo que eu falo, mas o setor de saúde, por exemplo. Aqui são os números que dão conta de que os investimentos do total da ANP e da ANEEL giram em torno de 2 bilhões nesse ano. Os federais, os estaduais somam 3 bilhões e meio. Esse ano já foi bem mais, e o total 17. O total aqui 34,3, segundo a fonte do IPEA. Esse ano ainda é 2018. Os gastos de ciência e tecnologia, em resumo, num gráfico visivelmente melhor. Esse gráfico mostra o total do CNPq, do FNDCT e da CAPES, as 3 agências de fomento mais conhecidas e federais, elas oscilaram dessa maneira. Vinham lá embaixo e subiram, depois desceram e estão descendo porque o prognóstico 2021, 2022 é mais baixo. Novamente, a mesma coisa, com os valores nominais e valores reais. Aqui os gastos sobre os esforços que estão sendo feitos em 2017, 2014 e 2011 para fazer pesquisa e desenvolvimento. O Brasil já foi 0,59, já foi 0,61 e agora está 0,50 os gastos de P&D. Reflexo na economia. Aqui eu retirei isso de um trabalho da Universidade de Harvard. Eles fazem um trabalho de medir a complexidade da economia. Muitos aqui sabem, o Dark sabe. As economias do Japão, Estados Unidos, Israel, China e Coreia do Sul e Brasil foram medidas de 1995 a 2019. O Brasil é o único que cai a complexidade, portanto, confirma o nosso diagnóstico de que nós estamos caindo no índice de inovação, na produção da indústria de ponta, em escalar o desenvolvimento de novos produtos, e os países centrais mantendo-se na ponta, notando a China aqui em curva ascendente, saindo do 46º para 16º lugar. Aqui eu fiz uma pequena amostra do reflexo na nossa balança de exportação, na nossa pauta de exportação. Os produtos de alta tecnologia estão em queda, como se vê essa curva rosa, a queda de 2,2 vezes. E os produtos de baixa tecnologia, eu extraí isso da pauta, apenas para grifar a alta e baixa, eles estão subindo em detrimento da alta. Então, nós somos um país cada vez mais de baixa intensidade de produtos na sua pauta de exportação, o que nos torna cada vez mais um produto, uma economia primarizada. Aqui os gastos de P&D desses países, você vê que o Brasil, como um todo, o MCTI caindo, ele é a peça central do sistema, o Brasil na linha vermelha caindo e os demais países ascendendo. Então, a distância nossa em relação aos países tem aumentado, porque é a questão da diferença, né? Enquanto a gente cai, os outros países sobem. Então, isso aqui, o índice de inovação, ele está sempre nessa faixa. Um país dessa dimensão está em 66º lugar no índice global de inovação. Os países, como eu já falei, da América Latina, Costa Rica, Uruguai e México, estão mais acima de nós. E os obstáculos que eu destacaria já caminhando para nosso encerramento aqui, um pouco fechando aqui essa primeira parte. A base humana para a pesquisa no Brasil está extremamente reduzida. 880 por milhão é um país pobre. É um país pobre. Isso, claro, que isso não depende só da pesquisa, isso vem da educação básica também, que é muito precária. Baixo investimento em P&D, nós giramos em torno de 1%. Um país desenvolvido, seja os Estados Unidos, que é 2,8%, seja a Coreia, 4,5%, e assim sucessivamente, é 3, 4 vezes maior do que o Brasil. Então, a diferença entre nós é o que conta, e eles. Vamos ver. A indústria de transformação no PIB, a contribuição é cada vez menor, está em 11%, sem que o país tivesse atingido uma renda elevada. A escolaridade da população era 17% do ensino superior, os Estados Unidos 27%, 26%.
baixa qualidade do ensino básico, nós somos o 64º, 63º lugar segundo o PISA, esse programa da OCDE, que mede a qualidade do ensino de matemática e ciências. O baixo índice de inovação, já falei, a baixa interação universidade-indústria, naquele tripé que eu montei, na tríplice hélice, a relação da universidade, ou seja, o centro de pesquisa e a indústria é muito baixa, muito difícil, muito burocratizada, muito limitada, e é por essa ligação que se desenvolve o que eu chamei da estratégia da inovação aberta, ou seja, você fazer em cooperação com a universidade o desenvolvimento de seus novos produtos, como nos Estados Unidos se fazem também, né? Os grandes produtos da indústria eletrônica, como o telefone, o iPhone, por exemplo, ele é fruto de tecnologia desenvolvida na Universidade de Harvard, de Stanford e de outras da Califórnia, não é produto só do Steve Jobs. O Steve Jobs desenvolveu o produto final e vende muito. Apenas para mostrar que a universidade ela cria tecnologias, embora não desenvolva o produto final. O excesso de burocracia, nós somos o 124º país em burocracia, não só para a empresa, mas também para a atividade de pesquisa. O pesquisador brasileiro gasta 35% em média do seu tempo para fazer preenchimento de itens burocráticos da sua atividade, portanto, há um desvio de finalidade na nossa escassa mão de obra para pesquisa de 35% em média. Isso é nefasto. Isso se deve, em parte, também não, pela nossa cultura, claro, mas também pelo excesso do controle burocrático que tem imperado no país nos últimos 20 anos. Os órgãos que fazem controles têm feito controle sobre a atividade de pesquisa, desrespeitando a Constituição que eu falei, a Emenda Constitucional 85. Ali diz claramente que a atividade de inovação é prioridade e que a flexibilidade de gestão tem que ser adotada na gestão dos projetos. E cada vez mais é difícil um pesquisador comprar um bem, comprar um equipamento importado para sua pesquisa, ou mesmo nacional, contratar uma mão de obra. Tudo isso é cada vez mais difícil, tem desestimulado os pesquisadores, eles têm migrado para os países desenvolvidos, infelizmente, e alguns vão virando motorista de Uber. A PEC 55 é um grande obstáculo também. Um esclarecimento sobre as patentes, porque há muitas expectativas que propala por aí que nós temos que patentear. Queria dizer que nós somos um país extremamente pobre em patentes depositadas. O Brasil tem 0,8 patentes depositadas. A China tem 43%, os Estados Unidos 20%, Japão 10%, Coreia 6,5%. O total desses 4 países vai a 80%. E nós somos um país extremamente concedente de patentes, patente é monopólio de tecnologia, portanto, para pessoas não residentes. Vocês têm aqui residente, aqui 21%, não residente 79%. Talvez nós sejamos, certamente, o país que mais concede tecnologia. Isso é um reflexo da nossa dependência tecnológica, da nossa escassez da inovação, da nossa escassez do fomento, seja fundo perdido, mesmo com operações com retorno. Nós somos um país muito pobre em termos de fomento à inovação e à educação, por conseguinte. Os intermediários são muito conhecidos, os bancos, eles praticam taxas de remuneração de si próprio de 30% e captam os países, hoje no Brasil, 1%, 2%, 3%, e em média isso ocorre em 7,32% a média do chamado spread bancário. Isso que eu quero mostrar com isso é que há um caminho do dinheiro natural, que é o caminho das aplicações do mercado financeiro em detrimento da indústria. O industrial cada vez menos investe menos em pesquisa e tenta sobreviver ou tenta aplicar seu capital nos bancos ou no sistema financeiro extremamente oligopolizado. Aqui é um gráfico que mostra os lucros desses bancos nos últimos anos, gira em torno de 81%. Na última barrinha aqui que vocês estão vendo, em bilhões, 81 bilhões de reais. Aqui, a unidade é bilhões de reais. Um projeto que a gente pensa, e o Instituto pensa nisso mesmo, a indústria tem as opções de seguir com esse mercado financeiro dominando, o Brasil exportando commodities cujos preços
são fixados nos países centrais, em grandes organizações centrais, e pouco pode ser fixado pelo aumento da incorporação de tecnologia ou de grau de produtividade. E o outro caminho alternativo é fazer uma indústria baseada na inovação, na ciência e na educação. O governo Bolsonaro tem primado por ataques ao sistema nosso de ciência e tecnologia. Ele produziu uma redução inédita dos orçamentos das universidades e nas agências de fomento. Não é dele os orçamentos pífios, mas é dele a redução. E isso agravou a situação do sistema. Ele está sentindo quase um desmonte dos laboratórios importantes que a gente tem. O bloqueio do FNDCT, embora aquilo que eu tenha falado, a lei complementar bloqueie o FNDCT, impeça que a autoridade monetária consiga bloquear o uso dos recursos do FNDCT, mesmo assim, eles criaram um mecanismo de bloquear a aplicação dos recursos. Nós temos que lidar com isso, tentando fazer com que haja maior número de empenhos possíveis, para não evitar que a autoridade monetária, a autoridade que administra a Fazenda do Brasil, possa bloquear esses recursos. Mas tem sido muito difícil. Eles atacaram a própria lei complementar 177. Recentemente, a MP da sucata, eu já falei, ela possibilita a retirada dos recursos da cláusula do petróleo. É um governo que hostiliza politicamente o cientista, o pesquisador, o aluno, a universidade, a educação. Isso não é bom também, porque isso cria um ambiente extremamente de estar preterido, enquanto os países centrais promovem esses setores de pesquisa, o setor da educação. O governo atual brasileiro é um governo extremamente hostil, de forma inédita na história que eu conheço, pelo menos. Ele prometeu, no início da sua campanha, 3% de investimento de ciência e tecnologia do PIB, 3% do PIB. A gente sabia que não podia ser, ninguém passa de 1 para 3, sem duas gerações à frente, ou 3 gerações, para gerar a quantidade de pessoas, de pesquisadores. E perseguiu, como todos têm acompanhado, líderes ou dirigentes públicos, como foi o caso do pesquisador dirigente do INPE, de pesquisas espaciais. Algumas conclusões que eu grifaria. É histórico esse déficit de investimento público e privado no país em CIT. Não é de hoje que a gente só investe 1%. Ou talvez a gente esteja menos do que 1%, mas 1% é muito aquém dos países centrais que se industrializaram. Então, nós não estamos nesse caminho, nessa direção. Nós estamos descendo esse investimento. Ou seja, esse déficit é muito muitos anos para trás. O país deve retomar, na minha opinião, um amplo programa de formação de pessoal, não só educação básica, mas formação de cientistas. 880 por milhão de habitantes é muito pouco. E esse índice é baixo já há algum tempo. É preciso fomentar a formação de mestres e doutores e jovens cientistas, ampliar os orçamentos das IFES como produtora. As universidades, como todos viram aqui, é a principal produtora de conhecimento e ela está com os orçamentos restritos. Promover a inovação aberta, a cooperação da universidade com a indústria, é muito importante para um país que não tem indústrias com centros de pesquisas próprios. Isso tem dificultado, claro, o desenvolvimento tecnológico da indústria, que a gente tanto quer. Ela tem que buscar na universidade, nos centros de pesquisa, uma cooperação que é possível, chamada Inovação Aberta. A curto prazo, acabar com a PEC do teto, liberar dos contingenciamentos das agências de fomento, FNDCT, CNPq, CAPES, liberar esses contingenciamentos e ampliar os orçamentos das organizações, de outros custeios de capital das universidades federais. São essas algumas conclusões, só para reflexão, para marcar a minha exposição aqui. É isso aqui. Muito obrigado a vocês. Parabéns pela sua exposição. Você deu uma visão clara da situação deprimente que se encontra a questão da ciência e tecnologia aqui no Brasil. Você mostrou claramente as questões que estão postas. Eu queria voltar só num ponto aqui, tá? Que foi o programa feito em 2014, 2013, sobre Ciências Sem Fronteiras, né? Eu, pessoalmente, nunca consegui entender esse programa.
porque ele, na verdade, manda o pesquisador para fora em vez de trazer o professor para cá, né? E ao encaminhar o pesquisador para fora, ele cria as condições de que esse pesquisador deixe o Brasil. Porque, normalmente, esse pesquisador está numa idade de entre 25 e 35 anos, normalmente, sem família, porque ir com família seria mais complicado, acaba encontrando alguém lá, fica por lá, ou encontra condições de mercado muito melhor lá do que aqui e acaba não voltando. Quer dizer, isso é uma coisa que eu nunca consegui entender. Eu queria que você me explicasse qual é a sua visão sobre isso. Ciência Sem Fronteira. Eu queria aproveitar essa nossa conversa aqui para você me explicar onde você vê mérito nisso, porque eu acho que muito mais barato e muito melhor seria trazer os professores para o Brasil. Aliás, a USP, quando foi criada nesse tipo de ação, né? Os franceses vieram para cá, e aí você conhece uma série de professores que eram renomados, que constituíram a base sobre a qual se estruturou a Universidade de São Paulo na década de 30. Então, passo a palavra para você aí, você me explica se você puder. É importante como a gente desperdiça, porque você se formou, fez seu doutorado na COP, se eu não me engano. A COP foi criada em 1963 e ela foi criada pelo Coimbra exatamente com o caminho inverso que eles fizeram com esse Sem Fronteira, né? O Coimbra foi com dinheiro, como pôde, na mão, contratar pessoas das universidades americanas mais importantes, trouxe eles para cá e aqui fundou o primeiro programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado em engenharia química. Ele fez esse trabalho, expandiu para... Hoje são uns 13 programas na COP de engenharia de alto nível, que produziu tantas coisas boas para o país, trazendo os bons para cá para ensinar aos meninos. E ele fez uma promessa na época, ele disse: nenhum brasileiro vai precisar de ir para o exterior para ter um curso de alto nível. Então, ele fez exatamente esse juramento, vamos dizer assim, lá atrás, quase 70 anos, sei lá quantos anos. Então, Dark, eu também não consigo entender o desperdício. Aqui a gente tem, como eu te mostrei, um déficit de pessoas, 880 por milhão de habitantes, é muito baixo, né? Precisa de duplicar, mais do que duplicar esse índice, para a gente poder começar a apontar na direção dos países industrializados, que usam tecnologia como insumo principal. Então, eu também não entendo, você vê a curva fletiu muito alta naquele, mas enganou, e o resultado é muito questionável. Eu concordo com você, e o que eu tenho ouvido é questionamentos, não ninguém apontando como coisa positiva. Obrigado, Fernando. Passo aí a palavra para quem tiver mais algumas questões para colocar, porque eu achei muito boa a exposição do Fernando, fez uma varredura ampla sobre todas as questões que envolvem financiamento para pesquisa e desenvolvimento. Você falou pouco aqui sobre FINEP. Eu acho que talvez porque eu falei para você que o Luiz Fernandes veio para cá fazer uma exposição e ele presidiu a FINEP, você não abordou muito a FINEP. Mas a FINEP surge do Funtec, lá do BNDES, lá atrás, do Pelúcio. Me lembro disso, eu cheguei no banco, o Pelúcio ainda estava lá, né? Quem era o vice dele é um membro lá do Instituto, viu, Monte? Que é o seu amigo, era o vice lá do Funtec, na época, e depois foi também lá para a FINEP, o Alexandre Leal, né? Nosso colega lá do Clube de Engenharia. Você conhece ele também, não? Conheço. Então, ali, naquela época, eu me lembro, porque quando eu me formei em 70, no ano seguinte, eu fui fazer mestrado, a partir da premissa que eu não sabia nada, porque eu era fiz engenharia civil e um pedreiro resolveu me dizer como é que se fazia parede. Aí eu falei, pô, alguma coisa está errada. E eu resolvi qual era o curso mais complicado que tinha na época. E o curso mais complicado que tinha na época, e que tinha melhor bolsa, era um curso não era nem da CAPES, nem amparado pelo Funtec, mas era para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Era que nem dava uma bolsa 2 vezes a bolsa da CNPq para quem fosse fazer um curso em engenharia nuclear. E o mestrado em engenharia nuclear e o doutorado. E eu me lembro uma coisa interessante, que era o fato de que havia possibilidade de ir para fora, assim. Se você quisesse ir para o MIT, fazer o doutorado, ou para a Alemanha.
tinha essa possibilidade. Mas também havia critérios de receber professores que também, para mim, foram questionáveis. Me mandaram um professor, a minha tese era sobre estruturas de vasos de pressão em concreto, e me mandaram um professor que não sabia nada de concreto. Mas que tinha um salário ótimo, recebi um dinheirão daqui nem para ser orientador. Eu estou querendo colocar isso para vocês pelo seguinte: eu acho que a coisa mais importante para se construir um processo de inovação é você trabalhar na fronteira, trabalhar no estado da arte das atividades que aí estão. E você só vai fazer isso se trouxer aqueles que estão fazendo isso lá fora, porque aqui há um gap tremendo. Né? E outra coisa que eu vejo é que há muito interesse de conhecerem o Brasil lá fora. Toda vez que eu me colocava em algum lugar lá fora, etc., estou falando de pesquisador, viu, Fernando? Você deve ter convivência com isso. Havia muito interesse em vir para o Brasil, passar um tempo aqui no Brasil, e muitos dos que vieram para cá, naquela época do Coimbra, ficaram aqui. Você sabia disso? Muitos ficaram aqui. Né? Então, o que acontece é o seguinte: nós temos que fomentar isso, construir um processo para fazer isso. E me parece que a indústria só consegue ter condição competitiva se ela for complexa. Aquela questão da complexidade que você falou, quer dizer, está na tecnologia, está na ponta da tecnologia. Tá? E também tem um livro aí que eu li, lendo, que eu queria, que é da Mazzucato, que ela trata dessa questão e diz que a complexidade também decorre da presença do Estado nessa atividade e decorre também da busca de pesquisa, de atuação, etc., por parte do Estado. Sem Estado não há possibilidade desse negócio avançar. Você vai entregar isso para as empresas, não funciona. Não funciona, especialmente aqui no Brasil. E outra coisa, tem que trabalhar por missão, como a Mazzucato falava. Quer dizer, você tem que estabelecer o que você quer e fazer com que a pesquisa seja dirigida nesse sentido. Tá? Bom, mas eu falei muito. A gente não queria uma vacina? Sim. A gente não queria uma vacina? Uma não, várias. Mas nós queríamos uma vacina. Mas como não investíamos na base lá atrás e destruímos o complexo de saúde que a gente tinha um pouco das empresas, não foi possível fazer, mesmo com o investimento que fizeram de última hora, querendo fazer uma produção de uma vacina. Só conseguimos fazer em parceria com a AstraZeneca, né? Mas é isso, acho que se não mantiver esse complexo das indústrias, que nós temos vantagens comparativas, e a pesquisa correlata com isso, realmente vai ser difícil fazer até essas demandas funcionarem, porque tem que ter estrutura para fazer o FIA, né? Os recursos para a vacina tem que ter. E isso, infelizmente, o Brasil destruiu, né? Tinha muita participação no setor de química farmacêutica e hoje os dados que a gente tem da Fiocruz que são muito pequenos, né? Alguém quer falar aqui? Eu acho que o Alexandre... O Alexandre Comim levantou a mão, mas, por gentileza, Carlos Monte, fica à vontade. Pode falar alguém antes, depois deixar falar. Não, tudo bem, você já pegou o microfone? Rapidinho, duas coisas. Primeiro, Dark, só lembrar você que o próprio sentimento interno dos nossos jovens colegas do Instituto da Brasilidade, candidatos a trabalhar em pesquisa e inovação, embora nem sempre seja na área de engenharia, é prova de tudo isso que você está falando, que o Fernando explicou e que você está falando. Realmente, hoje, essas pessoas mais novas vivem numa dificuldade enorme e, claro, que qualquer aceno para uma possibilidade de trabalho fora do Brasil darão a essa iniciativa total preferência. E a gente vai perdendo as cabeças, é isso mesmo. Então, eu queria falar mais duas coisas interessantes que provavelmente vocês não sabem, embora seja uma questão que ainda merece desenvolvimento. Eu não sei se vocês estão sabendo, eu soube por uma mensagem recebida do ex-governador do Amapá, João Capiberibe. Ele e a mulher dele estiveram exilados no Chile e moraram numa vinícola.
e se acostumaram a beber vinho, gostar de vinho. Não gostam demais, gostam mais de beber do que propriamente de estudar. E agora descobriram, por uma terceira pessoa, amiga do João Capiberibe, que é lá do Laranjal, do Jari, que mandou para ele de presente uma garrafa de vinho de açaí. E eu fui por pesquisar, e existe uma empresa no Acre, chama-se Frumisa ou Frutiza, eu agora não estou lembrado exatamente o nome, que está produzindo vinho de açaí. Eu só estou dizendo isso porque, evidentemente, uma garrafa de vinho de açaí vale muito mais do que uma garrafa de suco de açaí. E é uma coisa que acho que foi descoberta meio por acaso. O açaí tem alguns componentes sua posição, algumas partes, como taninos, etc., que são semelhantes ao que existe na uva. E o cara está desenvolvendo isso lá. É evidente que isso poderia ser mas isso é uma bobagem. É uma bobagem, não. Eu, por exemplo, agora decidi que só vou beber vinho de açaí. Porque diz que é igual a vinho, é o mesmo gosto, é uma maravilha. Segundo o depoimento dessa pessoa, que não é um qualquer. A segunda coisa, só para também citar um outro exemplo pessoal que eu acho interessante, é o seguinte. Existe uma médica, talvez vocês tenham ouvido falar, porque, inclusive, o governo Bolsonaro tentou convidá-la em algum momento, por indicação de não sei quem, para ser a nossa ministra da Saúde, que é a doutora Ludmila Abraão Halur. Isso tudo nome eu não sei direito. Né? Acaba com JJUL. Essa senhora, que tem 45 anos, é uma médica dedicada, cardiologista, clínica e incentivista, que é chefe do departamento incentivista, que trabalha com quer dizer, cuidados incentivados, na USP. O prazo dela foi comprado pelo Grupo Dor, esse Jorge Moll conseguiu contratá-la. E essa moça é uma pessoa que é a primeira pessoa que fez na vida da família dela curso superior. Ela nasceu em Anápolis, fez o curso de medicina em Brasília e depois fez a residência na USP. Estava lá trabalhando na equipe do Dr. Calil no Hospital Sírio-Libanês, me parece, até que veio o Jorge Moll agora e comprou o passe dela. É uma pessoa extraordinária, fala 10 línguas, entendeu? É uma professora, é uma médica excepcional. Então, quer dizer, às vezes acontecem alguns assuntos que ela não teve bolsa no exterior, ela não foi chamada para trabalhar no exterior, ela vive no Brasil, para o Brasil, quer trabalhar para o Brasil, para o povo brasileiro, para a gente humilde do Brasil. Para fazer isso, ela recebe dinheiro de algumas contribuições de algumas pessoas que têm dinheiro para pagar e aos quais ela atende. E é um exemplo isolado, mas eu estou falando isso para vocês até por uma outra curiosidade, que ela é de ascendência árabe, né? Deve ser de família libanesa ou de família da Síria, eu não sei exatamente de onde ela é. O fato de ela Síria libanesa médica me lembrou uma conversa do meu amigo João Batista de Menezes, João Batista de Vargas, Medeiros Vargas, que é o professor de árabe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem me falado muito sobre os grandes filólogos brasileiros que estudaram a nossa língua e são de origem árabe. O professor Ibivava, mais recentemente o Evanildo Bechara, que é membro da Academia de Letras, e outros mais. E médicos também. A doutora Ludmila segue a linha do Adílio Jactene, a linha do Dr. Calil, lá em São Paulo, que são também dessa mesma raiz. Vários são dessa origem. Né? Pessoas notáveis. Aí o meu amigo João Batista, que é muito engraçado, meu companheiro da Portela, disse assim, pois é, nós que pensamos nos árabes sabemos que eles têm grande intervenção na filologia da língua portuguesa, que eles têm grande intervenção na medicina. Agora, são bandidos de primeiríssima classe. Olha aí o Abraão Davi Jafô, o Turcão lá da escola de Niterói.
são bandidos de primeiríssima categoria. Falou de sacanagem, de brincadeira. Já que eu entrei com a palavra, falar mais 2 minutos para fazer pelo menos esses 2 comentários. Quando eu tiver vinho de açaí aqui em casa, que eu mandei comprar uma caixa e ainda não chegou, vou convidar vocês para participarem de uma live vendo eu beber e, eventualmente, tomando comigo um vinho de açaí. Diz que é igual ao vinho de uva, acreditem ou não. Então, a nossa Borgonha, o nosso Bordeaux, virá do Acre. Não consegui entender como é que foi um vinho bom com aquela temperatura alta do Acre. Deve ter alguma outra explicação. Mas, enfim, também não tenho a pretensão de desenvolver essa tecnologia. Quero mesmo tomar um ou outro vinho para matar a tristeza de ouvir descrições tão pesadas como essa que o nosso queridíssimo Fernando Peregrino acaba de fazer, mostrando o desmazelo, a falta de interesse, a falta de responsabilidade das autoridades brasileiras e a situação em que nós estamos situados. Fernando, meus pêsames a você por saber tudo isso. E a gente não esquece de mandar uma garrafa do vinho aí que você fala. Exatamente. Quando chegar aqui, eu não lembro. Ainda não comprei, não, é brincadeira. Eu estou pegando informações. Mas se você entrar na internet... Estou desconfiando que o Carlos Monte é um inside trader, dono de uma empresa de vinho, está fazendo a propaganda dele aqui. Ó. Eu não tenho de vinho de açaí. Eu quero dizer para vocês que quando eu bebo a bebida que eu prefiro, eu bebo cachaça. Muito pequenininho, uma dosezinha desse tamanho, porque eu não sou imbecil. Aos 83 anos, eu não posso mergulhar em bebida, nem em fumo, nem coisa nenhuma disso. Pelo amor de Deus. Então, por que você faz isso? Vamos adiante. Não pode, por que você faz? Vamos adiante. Se você não pode, por que você está bebendo tanto, afogando tantas mágoas como essa que apareceu aqui agora? Eu estou bebendo sangue tirado da minha própria veia, por onde corre... Então é coisa de vampiro. Então, por onde corre o sangue, igual ao sangue do meu primo Ciro Ferreira Gomes. Meu Deus do céu. Meu primo e meu parente. Essa é a total autoimunoterapia. Corre na minha veia o sangue dele. Bruno, mais um. Mais um. É a autoimunoterapia do monstro aí. Ó. Deixa eu quero escutar agora o Alexandre. Por favor, Alexandre, desculpe ter tomado seu tempo e falado tanta bobagem. Boa noite a todos. Fiquei interessado nesse vinho de açaí, vou pesquisar também. Desculpa eu chegar atrasado, tive uns problemas técnicos aqui também. É difícil tentar tirar mais informação do trabalho do professor Fernando do que ele já apresentou. Vou fazer uma tentativa, mas antes, queria só comentar o seguinte: a estratégia de envio de estudantes ao exterior não é uma invenção brasileira, tá? Os chineses fazem isso de barbaridade, os indianos fazem isso, são grandes. Nos Estados Unidos tem dezenas de milhares de chineses e indianos. Agora, isso não é uma estratégia de ciência e tecnologia, isso é um tipo de política para você atrair conhecimento. Então, tem gente das engenharias, mas tem muita gente da medicina que volta para ser médico. Eu mesmo conheci gente assim no Ciências Sem Fronteiras, uma vizinha minha em Brasília, e gente da administração. Tem muita gente das áreas de ciências aplicadas, ciências sociais aplicadas. Então, não vamos confundir. Então, ao dar o nome de Ciências Sem Fronteiras, já começou errado. E o nome, na verdade, não era bem isso que se tratava. A maior parte das pessoas que foram eram muito jovens para serem cientistas e não estavam numa carreira científica. Então, tem esse outro lado para olhar. Agora, o fato é, para concluir essa observação, que durou muito pouco para a gente poder ter um julgamento. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais aberto sobre essa questão e do Ciências Sem Fronteiras. Mas, professor Fernando, tem 1000 coisas interessantes aí que você mostrou. Eu queria pegar só um ponto. Você mostra, tem um gráfico excelente dos muitos, que mostra o seguinte, que enquanto o resto do mundo estava crescendo os seus gastos em pesquisa e desenvolvimento, em ciência, o Brasil estava caindo. Só que aí você dividiu em 2 curvas. Uma do MCTI, que despenca para menos de, acho que 60% do atual ponto 100, que eu não me lembro agora, acho que era 2012, mas o Brasil cai, mas não tanto, né? Aí eu te pergunto um pouco para explorar essa coisa, quer dizer, a gente sempre encarou o MCTI como o pai e a mãe da ciência e tecnologia, mas hoje aparentemente não é bem assim. E, em particular, como eu estou agora trabalhando aqui na FAPESP, em São Paulo,
um pouco se você pudesse falar o que você acha do papel que podem ter as FAPs, particularmente as grandes, né? A de São Paulo, Minas, Rio, não sei, enfim, falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que também em outros países, particularmente nos Estados Unidos, mas também na Alemanha, a capacidade dos estados de aplicar essa tecnologia não é pequena, né? Assim, ela é importante até para explorar diferenças regionais. Enfim, se você puder explorar um pouco essa dimensão subnacional dessa tragédia grega que você está contando para nós, a gente tentar achar um pouco de luz aí. Pegar uma Obrigado. carona, Fernando, só pegar uma carona na pergunta do Alexandre, se você puder falar também sobre a dificuldade de manutenção do investimento do órgão do governo do Estado nessas fundações, se você tiver a noção disso, seria ótimo para a gente entender a dinâmica também dos gargalos. Tá. Eu fui presidente da FAPERJ e eu sei como é que se gerencia uma agência que tem seu orçamento vinculado ao ICMS. São Paulo também sabe. São Paulo sabe. São Paulo é a tradicional FAPESP, levou um tombo há um tempo atrás, porque a arrecadação não correspondia e houve uma queda na arrecadação, porque o ICMS é muito sensível à economia imediata, né, ao comércio, e então ele afeta diretamente a uma estrutura que vive desse dinheiro, né? Então, eu queria agradecer essa pergunta, é muito importante. As FAPs, depois eu volto a falar do MCTI, as FAPs compõem hoje um cinturão de proteção, vamos dizer assim, emergencial dos recursos de pesquisa do Brasil, porque elas têm aportado, não são todas, você falou algumas, né? Rio Grande do Sul está assim, aqueles estados que eles espelham a economia, né? Como ela se distribui, né? Os PIBs. Mas e os governos, mesmo aqueles de economia pequena, com alguns governos, têm investido, porque veem naquilo. Primeiro, eles não querem ficar inadimplentes com os tribunais de contas, porque os tribunais de contas cobram aqueles percentuais de receita que são dedicados ao fomento. Então, o cara que não faz isso pode botar a cabeça no pescoço, que ele é candidato a se lascar na eleição, né? Porque pode ficar inadimplente com o tribunal. Segundo, então, eu diria que o fenômeno que eu estou vendo é que as FAPs estão acudindo o sistema federal, aportando recursos para complementar as bolsas que estão com os seus valores congelados desde 2013, com inflação de 66%. Assim, já correu 66% dos valores das bolsas de 2013 para cá. Eu digo isso porque eu gerencio essas bolsas na minha Fundação Coptec. Então, eu fiz uma faixa de crescimento, dependendo do cliente, até 66%. Isso é uma coisa. Então, o segundo é sobre o MCTI, por que ele está tão baixo na curva? Eu posso atribuir, eu não sei exatamente, mas eu posso atribuir, por exemplo, que ele perdeu o C de comunicação. Ele tinha o MCTI-C, e o C tinha o Funtel. O Funtel tinha um depósito, e esse depósito compunha o orçamento dele, né? Telecomunicações, sei o quê. Então, de alguma maneira, ele perdeu substância quando ele perdeu o C. Ele não tinha antes, mas as dotações eram sempre um pouquinho melhores, menos ruins do que são hoje. Então, atribui a isso, viu, Alexandre? Agora, realmente, o MCTI, desde a época do Renato Acha, ele foi feito uma velha reivindicação, veio do Leite Lopes, lá de 1960 e pouco. O Leite defendia que a gente tinha que ter um órgão central, tipo o MCTI, não era só o CNPq, né? O CNPq tentou ser, mas não conseguiu. Então, é um órgão central, mas ele perdeu substância. Ele perdeu, nesse governo agora, ele perdeu substância porque a qualidade, ele tem usado de expedientes que eu reprovo muito, por exemplo, a alteração do conselho do FNDCT, né? A governança do FNDCT foi alterada e eles estão rodando, passando um rolo compressor nas determinações deles sem ouvir a comunidade científica, não que ela deva ser a ungida pelo governo, mas ela é uma parte, né? É um governo compartilhado, né, com os cientistas, porque eles sabem para onde é que deve ir a ciência, melhor do que um burocrata instalado ou algum, né? Então, eles atropelaram muito o sistema, sabe? E eu fico com pena. Agora, tá aí dois projetos de lei, o PL das estratégias, um programa de estratégia que tem que ser renovado, a estratégia de ciência e tecnologia, e o PL formando o SNDCT, que está em consulta pública. Até eu vou participar. A organização do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico é uma obrigação legal que tem que ser feita.
Agora, não conseguiram resolver a questão dos fundos patrimoniais, entendeu? A gente lutou muito pelos endowments, a Lei 13.800, entendeu? A gente foi muitas vezes no Senado, criamos uma lei legal, eles cortaram as pernas da lei, entendeu? Tiraram os incentivos fiscais para os doadores. Doador nenhum no Brasil vai doar dinheiro sem ter um incentivo fiscal, pelo menos uma dedução fiscal. Pô, se eu estou dando dinheiro para uma política pública, pelo menos me cobra imposto, porra. Eu estou complementando. O problema é que a gente viu na vez passada aqui desse encontro, que os ricos não pagam imposto. Então, você não tem o que dar, porque nos Estados Unidos é isso, né? O cara doa 100 milhões de dólares para fazer uma universidade, Vanderbilt, não sei o quê. Na verdade, ele está dando 5, 10, porque o resto ele ia pagar de imposto. Agora, aqui, como os ricos não pagam imposto, também não vão. Você não tem como dar muito. Eu queria exatamente perguntar ao Fernando se existe algum levantamento sobre doações privadas para setores, para fundações ou outros organismos que cuidem de ciência e tecnologia. Doações de ricos mesmo, espontâneas, de gente que entende o que está fazendo. Existe, mas muito aquém do que poderia ser capitalizado se houvesse essa justiça fiscal, né? Primeiro, eles pagassem os impostos dele, que eles estão sempre fazendo maquiagem nos seus balanços. Isso a gente compreende. Agora, nos Estados Unidos, talvez eles fazem menos maquiagem, eles deduzem de até 45%, até 40% as dotações de pessoas jurídicas e até 15% de pessoas físicas. Essas universidades que criaram seus fundos grandiosos, como Harvard, 36 bilhões de dólares, eles pagam quase o funcionamento, o rendimento paga o funcionamento anual da Universidade de Harvard. Paga uma boa parte, né? Fora as mensalidades. Então, eles fizeram isso com uma lei que vem de 1907 nos Estados Unidos. Uma lei lá chamada que dá dedução de PJ, pessoa jurídica e pessoa física. Então, eles não são generosos. Eles são realistas. Ele tem dedução fiscal e bota o dinheiro onde ele quiser. O capitalista, né? O rico, né? Mas aqui os caras nem botam no Tesouro, nem botam no Fundo Patrimonial. Pelo menos alguma coisa ele devia botar, né? No Tesouro Nacional ou então nos fundos. Agora, sobre a quantidade de fundos existentes no Brasil, são poucos, os valores são pequenos, enfim, é isso. Por quê? Por causa dessa questão fiscal também, tributária, né? Mas havia no projeto, não era nem dedução fiscal, era o uso dos incentivos já vigentes. Você sabe que você tem lei da cultura, você tem lei do esporte, lei de não sei o quê, lei da ciência, tem várias leis, só que não eram usadas para aplicar em projeto. Não se conseguia, seja porque o governo vetava, né? Porque quem veta é o concedente lá, o Paulo Guedes. Ou por alguma razão não eram usados. E a nossa lei era para usar esse montante, até o montante limite da lei atual, para aplicações em fundos patrimoniais voltados para a ciência e tecnologia. Impressionante aqui o momento, né, Fernando? É um momento que trouxe a falta de recurso em ciência, o despreparo dos laboratórios por conta de falta de recurso, a ligar isso a uma questão de segurança nacional, né? Principalmente com a emergência da crise pandêmica que acabamos de passar, né? Eu queria que você comentasse, basicamente, se com a mudança de foco das nossas políticas, antes o estímulo, né, à indústria de defesa era muito grande, né? Um transbordamento da própria Petrobras, tanto na área social quanto na área científica, inclusive com parcerias muito bem construídas com a UFRJ, assim, nesse momento que a gente vai, né, cada vez mais liberalizando nossa economia, privatizando, eu queria que você fizesse aí uma ponderação a respeito de que faça, né, que falta faz uma empresa pública que tem uma participação e uma missão de também incentivar a ciência e a tecnologia no nosso país. No setor elétrico, é um desastre. Eles fizeram a nova lei de concessão na ANEEL para aplicações em projetos de P&D. As concessionárias estão praticamente desobrigadas a aplicar. Furnas, Eletrobras, esse pessoal já não tem mais, já praticamente aboliram a cláusula que dava obrigação para eles fazerem aplicações em P&D.
no setor de petróleo não houve essa alteração. E como o petróleo tem aumentado o seu valor, o seu preço, o rendimento das empresas também tem aumentado e tem aumentado. Aquela curva que eu mostrei azul mostra que está havendo um crescimento, teoricamente, das aplicações financeiras. As parcerias com essas concessionárias têm sido produtivas no domínio das transições energéticas, porque a Petrobras financia energia eólica na plataforma. Ou seja, a plataforma tirar petróleo, daqui a pouco vai ser movida por energia eólica. Nós estamos fazendo energias limpas, de baixo carbono, com o dinheiro da ANP, com o dinheiro das concessões de petróleo, da Shell, da Statoil, da Total francesa e de todas as outras. Nós estamos usando o dinheiro deles, esse dinheiro que eles se obrigam. Aí vem a MP da sucata, aí vem um desastre. A gente não está fazendo o negócio certo, vem a MP da sucata. Pô. Aí tira o dinheiro, aí o cara diz assim, pô, por que eu vou manter um sistema para acompanhamento de projeto lá na USP, na Unicamp, na COP, na UFRJ, se eu posso, com uma nota fiscal só, quitar a minha obrigação e o burocrata da ANP não vai me encher o saco. É só pedir, em vez de investir 10 milhões no projeto, vou botar 10 milhões nesse fundo da sucata. Entendeu? Me dá um recibo. Me deu um recibo, quitou, cara. É mais barato, ele não tem que ter contador, advogado, controlador de projeto de P&D, porque é complexo para fazer essas aplicações. Né? O Alexandre sabe como é difícil controlar isso. Né? E nós somos, a UFRJ detém 22% a 20% de todos esses recursos da cláusula do petróleo. A vanguarda é da Petrobras, não tenha dúvida nenhuma. É o SEMPES, compartilhadamente com a USP, Unicamp, UFRJ, etc., etc. Eles fazem casadinhas, como se diz, no bom sentido. Né? Eu estive conversando hoje com uma colega da Unifa, que também é da área da economia política internacional, e comentei com ela da abertura do edital para um programa espacial. Não me lembro o nome agora do programa, mas que era para financiamento de projetos de 15 milhões em programa espacial. Né? Eu acho um recurso reduzido para a importância do setor e o nível de desenvolvimento tecnológico necessário. Aí eu falei com ela, teríamos nós que enviar um projeto. Ela falou, mas não é da ciência e tecnologia, mais engenharia? Eu falei, sim, mas cabe a nós convencer, né, por meio da economia política internacional, a emergência disso, a necessidade que a gente tem até para ter nossa soberania. A questão tecnológica ela é muito mais do que geração de emprego, né? Ela é muito mais do que manutenção de um corpo de pesquisa. Ela está literalmente, diretamente ligada com a soberania nacional. Cada vez mais estamos vulneráveis a apagões de GPS, por exemplo, na área espacial mais básica. Né? Os equipamentos de guerra produzem efeitos na saúde. Entendeu? Paradoxalmente, coisas eletrônicas que fizeram na guerra lá nos Estados Unidos produziram efeitos até hoje, eletrônicos, não da guerra, da paz. Eu acredito, a Petrobras, com esse dinheiro aí, faz um programa de formação de recursos humanos muito bonito, com a FINEP, com a gente, de financiar bolsas de iniciação científica, bolsa de mestrado, doutorado. Nós estamos formando gente com o dinheiro do petróleo. Dinheiro, gente, para quê? Para ser capaz. Um mestre doutor é um incremento no nosso potencial, né, de fazer coisas com pesquisa. Né? Enfim, é isso. Bom, Dark, seu microfone está desligado. Só uma coisa, só me resta perguntar uma coisa. A gente pode ter acesso a essa apresentação, inclusive porque eu perdi os primeiros slides. Estava tentando entrar pelo Zoom. Em relação à apresentação, inclusive, só tinha uma descarga de otimismo na gente, que o nosso PIB está representado lá como 7,4 trilhões. Saltamos quase para a terceira posição. Isso eu não quis comentar, não, porque eu acho que houve ali um problema qualquer de quem mensurou o PIB. Não, ficou em dólar, mas o valor está em reais. Em reais exatamente, o valor apareceu em dólar e está em reais. Na verdade, o nosso PIB é cerca de quase 2... É 1 trilhão de dólares. É 1,3, 1,4, vai oscilando. Então, eu vou tirar esse slide, vou tirar essa... Eu quase levantei o braço de alegria aqui. Não, mas a pergunta que eu quero que o Alexandre colocou é uma pergunta relevante. A gente tem acesso a isso? Tem.
Claro, tirando essa errata aqui que a gente acabou de fazer ao vivo. Não, o pior é chamar a atenção, pô. Não faça isso ao vivo, pô. Fica complicado. Próxima vez você faz off, não on. Tá? Bom, mas deixa eu falar um negócio. Eu queria aproveitar aqui. Vocês trocaram aqui na questão da defesa, né? Problema da defesa. Eu fui ver a Estratégia Nacional de Defesa e vi lá o que é chamado de projetos estratégicos. Eu fiquei impressionado, porque eu não vi nenhuma capacidade estratégica nos tais projetos. A aeronáutica, o problema dos caças. Pô. Caça já é uma arma ultrapassada, já não é mais uma arma central numa guerra de hoje. Guerra do futuro que está no presente é você operar com elementos aéreos movidos pela inteligência artificial, sem tripulação. Né? O que você está observando é isso. A outra, eu até comentei isso com alguns personagens centrais aí da área militar, porque eles entenderam isso claramente. Pô. Nós estamos profundamente atrasados. As duas coisas fundamentais numa guerra hoje é a missilística, entendendo o míssil como tudo que transita no meio terrestre, aéreo ou naval, sem presença humana, seja controlado remotamente, seja controlado pela sua própria inteligência artificial. Então, a missilística é fundamental. Qual é a pesquisa que tem isso no Brasil? Não vi. Outra coisa é o controle do espectro eletromagnético. Se você não tem o controle do espectro eletromagnético, você está exposto a toda penetração, que vai muito além da cibernética. Hein? Se alguém está pensando que é cibernética, não. Eu vejo guerra cibernética. Olha, guerra cibernética é uma parte do problema. O grande problema é você controlar o espectro eletromagnético. Você pode cegar ou tirar o sentido do inimigo e o inimigo fica disposto. Como você está vendo acontecer na Rússia agora, na Ucrânia. A gente escuta aqui o que o Ocidente anda falando, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo lá é um bloqueio quase total do processo de trabalho das Forças Armadas Ucranianas, apesar dos russos não deterem o mesmo sistema de controle eletromagnético que o Ocidente. É inacreditável isso, entende? Porque eles sabem operar com o instrumento. Então, eles usam o GPS americano para favorecer a eles. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se nós não montarmos um sistema de pesquisa, nós estamos totalmente vulneráveis em termos de defesa. Não há possibilidade de construir nada em termos de defesa. Então, quando falo em estratégia de dissuasão como instrumento central, eu tenho vontade de rir. Porque se você não tem arma destrutiva de massa, nem míssil para lançar, você não tem dissuasão nenhuma, você não pratica nada disso. Pô. Vamos entender as coisas como são, porque senão fica difícil. Então, e vou te falar uma coisa, Fernando. As Forças Armadas tinham uma visão clara sobre essa questão da importância da ciência e tecnologia. Montaram o Instituto ITA, montaram o IME, montaram lá os programas navais de pesquisa, etc. Mas, se eu olho isso, eu fico impressionado porque nós estamos vivendo uma espécie de um vazio nesse tipo de pesquisa. É a impressão que me dá. Né? E estamos comprando vazio estratégico fora. De planejamento. Também. Não. Planejamento, nós outro capítulo é falar sobre planejamento no Brasil. Isso é outra coisa. Tá? Mas é difícil. Agora, eu gostei muito da sua exposição, porque você mostrou todas as questões que estão atuando sobre esse processo. E veja que você não falou no BNDES. Eu não falei, eu deixei para você, deixei para o Luiz Fernandes falar da FINEP, ele vai falar dos fundos setoriais que estão esvaziados. Então você vai assumir um compromisso com o seu amigo Dark. Você vai estar aqui no dia 24, guarda essa data, dia 24, o Luiz Fernandes vem aqui. Ele me disse que está com todo o CAPES, há milhões de coisas no CAPES, 6.000 programas que ele está avaliando, então ele só pode vir dia 24. Tá? Mas foi lá votar no Vasco. Sabia que ele foi votar no Vasco? Foi perder lá no Vasco. Bom, mas ele vai estar aqui dia 24. Pô. Então, vamos combinar isso para você estar aqui presente, porque eu quero que você dê um aperto nele. Você foi chefe dele, lá na FAPER.
Isso que é planejamento. Ele apresentou o quadro geral. Ricardo, qual foi o resultado do último jogo do Vasco? Meu 3-1 para Ponte Preta, lá em São Paulo. Ponte o quê? Isso é preconceito, Dar. Você é um homem preconceituoso. Você não pode dizer Ponte Preta. Tem que mudar o nome para Ponte Campinense, qualquer outra coisa. Mas não me fale de Ponte Preta. Eu estou sendo racista. Você vai ser perseguido pelo seu sentimento racista. Certo. Agora, voltando ao que interessa, Fernando, voltando ao que interessa, esteja aqui dia 24 e participe conosco em todas essas discussões da indústria. Você é um cara que conhece o problema, está na COP, vive lá as questões da COP. Porque você deve também estar todo enrolado lá na COP, não está, não? Não, tem recurso? Não é só COP, eu estou misturando com as ações políticas, né, da nossa área de ciência e tecnologia no Congresso Nacional, os enfrentamentos que a gente tem que fazer. Eu, como presidente do Conselho das Fundações, eu fico transitando... Fernando, vou aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta a você. Como é que a classe política responde aos teus estímulos no sentido de valorizar a ciência? Só falta tapar os ouvidos. Preste atenção. Olha o dado que eu vou lhe dar. O Alexandre é de São Paulo. Ele tem mais sorte, preste atenção. 74% da bancada de deputados federais do Rio de Janeiro votou na MP da sucata. Votou a favor da aprovação da MP da MP da sucata, para tirar o dinheiro da pesquisa e botar na sucata. Os 3 senadores do Estado Federado Rio de Janeiro votaram a favor da MP da sucata. O Estado que tem 83% das reservas de petróleo, que tem um parque respeito à USP e respeito à Unicamp, mas nós consumimos mais dinheiro do que eles também. No ranking da ANP, nós somos o primeiro e eles são, e pula várias casinhas que vêm a USP e Unicamp. Agora, com um parque científico e de formação de pessoal desse nível, precisando de ser alimentado, né? Os caras votarem contra o seu Estado. Dark, você precisa dizer mais alguma coisa desse cara, não, né? Eu escrevi um artigo, se sair é porrada dentro, porque como é que o cara pode fazer isso com o seu próprio Estado e vai pedir voto, cara? Agora, na beira da eleição, cara? Porra. Sendo que uma fábrica de caminhão, que quem vai estar ganhando essa história é o pessoal dos caminhão, é o Gerdau e o pessoal dos caminhão. Então, quem vai ganhar mais? São Paulo, Paraná, Minas, onde estão as fábricas de caminhão. Então, o Rio vai perder na ida e na volta, né? Transferência de renda. Agora, vem um senador da gente, porque os outros votaram calado, né? Romário e o outro votou calado. Mas teve um... Portinho, ele votou falando, ele é líder do governo. Carlos Porquinho. Ele é amigo do Wagner Victor, meu amigo. Eu digo, ô Victor, porra, vai procurar dinheiro em outro lugar para fazer isso. Ele é suplente do Haroldo de Oliveira. Não faz isso não, que eu outro suplente do Haroldo de Oliveira. Ele é suplente. É esse mesmo. Rapaz novo, ele parece que... Carlos Velasco Portinho. Gosta de entender das coisas, né? Amigo do Carlos Monte. Falou besteira, disse que as empresas não estão investindo, está sobrando 2 milhões. Que mentira! Eu tinha os dados da ANP, eu te fiz uma nota técnica, mandei para eles. Entendeu? É foda, bicho, é foda. É foda com o PH de farmácia. Esse foi o último golpe que a gente sofreu. O resto é essa sacanagem do pulverizada do Paulo Guedes. Desculpe, Fernando, mas você só falou uma coisa que não está perfeita. É que só um deles vai disputar a reeleição. Os outros 2 vão continuar fazendo merda aí pela frente. Porque só tem uma vaga aí do Romário. Saboia, eu acho que a gente está lascado, porque o quadro assim, que se pinta de eleição de deputado, parlamentar, essas coisas. Veja bem, 12 deputados votaram no nosso lado, contra a MP da sucata. 33 votaram contra a pesquisa. Contra. Fernando, como votou aquela sua antiga paixão, Clarice? Fugiu. Não é minha, não. Não é minha, não. É sua. É sua. Ela fugiu, ela se absteve. Praticamente se absteve. A esperteza de alguns você faz notar, né? Desculpa, eu não entendi o nome. Quem é a candidata? Clarice, amiga dele, a aluna dele. A Clarissa Garotinho, que você falou?
Ela foi minha aluna, indicada pelo Fernando. Agora o Fernando vai dizendo que ela é minha paixão. Olha agora. Estou querendo ser filho, não tem nada a ver com isso. Ai, meu Deus do céu. Ô, Olha aqui. Fernando, hoje eu falei com o Victor. Ele está mais perdido que cego em tiroteio. Ele ficou surpreso quando eu mandei uma nota que eu fiz, que a reitora mandou para todo mundo, mandou para o Porquinho, mandou para todo mundo, né? Aí ele viu a nota e disse: porra, Pellegrino, mas o cara é gente boa. Eu digo: pô, gente boa. Gente boa. Esclarecido. Você imagina se ele fosse ruim. Porra, o cara botou a cara dele. O senador não é um deputado. O senador é o defensor do seu Estado federado. Exatamente. O deputado é o povo, né? Faz a casa do povo, é todo mundo misturado, essa porra toda. Agora, o senador, 3 senadores, entendeu? Romário. O Romário não se comenta. O Romário no campo de futebol é uma coisa, no Congresso é outra. Então não se comenta. Agora, vamos voltar ao que interessa aqui, Fernando. Você vê possibilidade na próxima eleição a gente fazer alguma coisa para mudar isso? Pô? Eu, hein? Eu estou com medo que vai acontecer, isso sim. Eu não estou seguro de jeito nenhum. Já vi até boi voar, entendeu? Eu não tem jeito, cara. A história é fogo, entendeu? Se você não fizer o seu deverzinho de casa, você vai comer um dobrado. Bom, Dark, vamos fazer o seguinte. Na minha opinião aqui, eu vou encerrar essa minha fala aí, você faz aí. Eu li as memórias do Darcy, um texto do Darcy sobre o golpe de 64. Né? Ele, até a hora que os militares entraram no Palácio Planalto, ele estava lá, ele foi o último, porque o Jango já saiu, todo mundo já saiu, não tinha mais ninguém. Era ele que era o chefe da Casa Civil, que tinha que ficar no Palácio Planalto. Ele recebeu os militares lá, apertando a mão, entregando o Palácio Planalto para ele, depois se mandou. Ele dizia que tinha um esquema, que não ia ter golpe, que estava tudo certo, que estava tudo arrumado, que ia ter uma reação da nossa... O Assis Brasil vendia isso. Mas o Darcy Ribeiro dizia que era isso ia acontecer também, pô. Eu sei, porque ele falou isso para a gente uma vez, porque o Assis disse para ele que o dispositivo militar do Janco era inquebrantável. Então, deu naquilo, entendeu? Eu conheci muito o Mira Matos, que foi designado para assumir, e ele me disse que chegou lá e não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Os caras só tinha no Congresso um pessoal querendo votar rapidamente para botar alguém no lugar, porque fizeram uma safadeza danada. O Jango em território nacional foi... Você sabe da história, mas não importa. Importa aqui o seguinte, o Darcy tinha uma visão clara sobre esse processo de ciência e tecnologia. Você sabe disso. Você sabe disso, sabe? Eu sei. Sabia dos comentários dele sobre a questão da ciência e tecnologia no Brasil, sabia? Sabia. Então. Bom, enquanto o Brasil tiver pouca soberania, pouca capacidade terá de ter ciência e tecnologia. Tem que mudar. Não, mas ele dizia umas coisas também para nós, que temos mais de 30 anos. Ele dizia o seguinte: professor Pellegrino, vamos cuidar das criancinhas, porque nós aqui não temos mais jeito, entendeu? De quê? Não entendi. Nós não temos mais jeito. Entendeu? Não, cuidar de quê? Das criancinhas. Sim, tá certo. Sobre esse episódio, nós não temos mais nada a oferecer, nós não temos mais jeito, já estamos moldados para, entendeu, fazer merda. Fernando, eu nunca vou me esquecer, eu peguei no BNDES lá uma vez, a superintendência da área de relações institucionais, por causa da Constituinte. Me mandaram ficar discutindo a Constituinte e a área de relações institucionais cuidava disso. E eu tinha 4 escritórios. Um escritório era em Recife. E eu fui a Recife e aí me pediram para falar sobre uma ferrovia chamada Transnordestina. Isso estou falando com a RAIS lá, a RAIS. Isso eu estou falando de 88, 86, por aí, 87 e tal. E eu fui para lá. Cheguei lá, fui falar com a RAIS. Aí tinha um cara todo vestido de branco, sapato branco, terno de linho 120 e tal, sentado no gabinete do Arraes. Ele chamava o Arraes de Arraia. Eu nunca vou me esquecer disso. E o Arraes fumando um charuto, eu não conseguia entender o que ele falava. Aí eu perguntei a ele,
nós temos que fazer isso, aquilo, que vai ser ferrovia. Aí o cara entrou na conversa e falou: Arraia, já falei com você uma coisa. Não adianta fazer ferrovia, fazer nada. Tem que fazer escola. Porque esses caras que andam por aqui, com mais de 18 anos, não tem jeito, a gente não consegue mudar eles. Que morram. O cara falou assim, que morram. Agora vamos cuidar das crianças, porque é o jeito de mudar o Nordeste. Eu saí dali e falei: pô, esse cara é maluco. Eu perguntei quem era um coronel de Jaboatão, amigo do Arraia. Aí eu fui para o aeroporto. Quando eu cheguei no avião, eu falei: eu acho que esse cara tem razão. Eu cheguei com mensagem que o cara tinha razão. Porque eu acho que não adiantava, eu tinha que gastar dinheiro com o pessoal, com a garotada, para mudar o país. Pô. É isso mesmo. Dark, você dá licença, eu tenho agora uma reunião que está começando, já estão me chamando. Eu já mandei para você, para seu zap, a palestra. Eu só dou licença. 1 trilhão e 200 Tá certo. milhões. Agora, se tiver outro erro, eu dou um prêmio para quem achar mais. Pode mandar que eu dou um prêmio. Vai me ajudar a corrigir. Vamos fazer um vídeo de prêmio, um vídeo a sair de prêmio. Eu quero incentivar vocês corrigirem, dizer que eu estou tudo errado, que eu errei tudo, que os gráficos estão errados, está tudo errado. Eu quero que vocês me digam isso, porque esse país que eu estou vivendo não é outro, é esse mesmo. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Beleza. Foi um prazer. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Carlos. Obrigado, Bruno. E vamos tomar esse vinho. E vamos tomar esse vinho de açaí antes que o Carlos... Bruno, pegue o telefone de todos, o endereço de todos, porque essa garrafa de açaí tem que chegar no destino. Obrigado. Baixa de Um abração, Fernando. Obrigado, hein? Obrigado, Fernando. Um abração. Obrigado.